Gênesis 2. Assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no dia sétimo a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criará e fizera. Eis as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então plantou o Senhor Deus um jardim, da banda do Oriente, no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pisão. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, ali há o bélio, e a pedra de berilo. O nome do segundo rio é Gião. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idoneia. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem, para ver como lhe chamaria. E tudo o que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idoneia. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe, então, uma das costelas, e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Mateus 2. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém os magos que perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. E, reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo. Responderam-lhe eles: em Belém da Judeia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos, e deles inquiriu com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecerá. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e, quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Tendo eles, pois, ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto quando no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria. E entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Ora, sendo por divina revelação avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. E, havendo ele se retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e ali fica até que eu te fale, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantou-se, pois, tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Cumpriu-se então o que fora dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, e não querendo ser consolada, porque eles já não existem. Mas tendo morrido Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te,
toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ouvindo, porém, que Aquelau reinava na Judeia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, mas avisado em sonho por divina revelação, retirou-se para as regiões da Galileia. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Esdras 2. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados, a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilsão, Mispar, Bigvai, Reum e Baana. O número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Bat-Moabe, dos filhos de Jesuá e de Joabe, 2812. Os filhos de Elão, 1254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2056. Os filhos de Adi, 454. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Bizai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Azum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofá, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriat-Arim, de Sefira e de Beerote, 743. Os filhos de Ramai de Gaba, 621. Os homens de Micmais, 122. Os homens de Betel e de Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos do outro Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, de Adide e de Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3630. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Pazur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesuá e de Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salom, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, ao todo, 139. Os netinis, os filhos de Ziá, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote. Os filhos de Querós, os filhos de Siá, os filhos de Padom. Os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube. Os filhos de Agabe, os filhos de Salai, os filhos de Anã. Os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías. Os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão. Os filhos de Uzá, os filhos de Pazeia, os filhos de Bezai. Os filhos de Asná, os filhos de Meunim, os filhos dos Nefuzins. Os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Urur. Os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Asa. Os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tamar. Os filhos de Nesias, os filhos de Atifa. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda. Os filhos de Jalá, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel. Os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete e Azebaim, os filhos de Ami. Todos os netinins e os filhos dos servos de Salomão foram 392. Estes foram os que subiram de Telmela, de Tel-Assa, de Querube, de Adã e de Mer, porém não puderam provar que as suas casas paternas e sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Acós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes procuraram o seu registro entre os que estavam arrolados nas genealogias, mas não foi encontrado, pelo que, por imundos, foram excluídos do sacerdócio.
E o governador lhes intimou que não comessem das coisas santíssimas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta somava 42.360. Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, também havia 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos eram 736, os seus mulos, 245. Os seus camelôs, 435, os jumentos, 6.720. Alguns dos chefes das casas paternas, vindo à casa do Senhor em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para edificarem no seu lugar. Conforme as suas posses, deram para a tesouraria da obra, em ouro 61.000 dáricos, e em prata 5.000 minas, e 100 vestes sacerdotais. Ora, os sacerdotes e os levitas, e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os netinins, habitaram nas suas cidades, e todo o Israel nas suas cidades.